Hoje, culto da família, Dia dos Pais. E aí eu já tinha preparado uma palavra antes, que não era relacionada com pais. Não era sobre pais. Mas hoje me veio uma palavra que foi essa, que nós lemos. Que é uma palavra muito conhecida por todos, né? Que se encontra em Lucas. Os irmãos podem ficar com a Bíblia aberta, que nós vamos sempre voltar aqui na leitura, por favor. Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Porque eu observei, sempre datas comemorativas, Dia das Mães, é muito lembrada. E a igreja se mobiliza, e as crianças fazem corinho, louvor, e é feita aquela grande homenagem, né, para o Dia das Mães. Porém, Dia dos Pais é um pouco esquecido. Não sei se já foi observado. Não é muito lembrado como o Dia das Mães. Não que elas não mereçam essa homenagem. Merecem, mas os pais também merecem essa homenagem. E geralmente, quando se fala de pai, falam muito se cobrando, né? Mas não se reconhece o quanto o pai ele é importante, as grandezas que o pai ele tem e a importância que ele tem em um lar. Igualmente a mãe, né? Então hoje, esse versículo veio ao meu coração, porque ele fala de uma forma tão clara do amor de um pai para com o filho, tanto aqui na terra, como principalmente do amor de Deus por nós, que é o nosso pai. Porque muitas vezes, talvez você não tenha mais seu pai aqui, ou você não esteve seu pai presente aqui para dar um afeto, um abraço, mas você tem um pai que te ama, que está sempre do teu lado, que é o nosso pai que está no céu. Então, o versículo fala muito sobre isso, que é o filho pródigo. E nós, né, somos assim. Nós acabamos sendo um pouco desobedientes, às vezes queremos fazer do nosso jeito. E a parábola do filho pródigo diz isso, que ele tinha tudo. Ele tinha tudo que ele necessitava e precisava. Mas ele queria viver a vida dele, ele queria curtir, ele queria usufruir o que ele tinha. E nós também somos assim. Deus ele nos dá tudo, mas às vezes não está bom. A gente quer algo a mais. E aí, igual esse pai Deus ele é conosco. Nosso pai que está no céu, ele é conosco. Ele nos permite viver algumas situações para que nós venhamos aprender também como esse filho aprendeu. E aí, esse filho ele pediu a herança e o pai dividiu. Ele disse, sim, pode ir, eu vou te dar. É isso que você quer, meu filho? Não é o que eu quero, mas se é o que você quer, eu vou permitir. Então, muitas vezes, nós somos birrentos, nós temos um pai amoroso, que zela de nós aqui na terra e também no céu. Do modo de agir. O pai, ele quer o melhor para o seu filho. Ele quer cuidar, ele quer proteger. Mas o filho, muitas vezes, bate o pé e quer do jeito dele. E principalmente quando a gente passa numa fase de rebeldia, parece, né? De adolescência. Que a gente não consegue entender que o que o pai está falando ali é para o nosso bem. Queremos fazer do nosso jeito. E aí, Deus ele permite. Para quê? Para que nós venhamos aprender, igual esse filho pródigo aqui. Então o pai deu a herança e ele usufruiu, gastou, curtiu, viveu o que ele queria viver. No momento que ele começou a passar fome, a passar necessidades. E aí ele lembrou do amor do pai dele. Então, nós estamos assim. E o Pai Celestial, ele revela o amor dele por nós, através dessa atitude também. Quando nós insistimos tanto em querer algo que não é bom, mas que ele sabe que vai nos permitir crescer. E aí, ele está lá, sempre de braços abertos, para nos receber, nos amando, cuidando e zelando. Então, esse é o grande amor de Deus por nós. E um pai, ele é assim também, independentemente. Se é um verdadeiro pai, independentemente do que o filho seja, do que o filho vai estar ali sempre de braços abertos para recebê-lo, feliz porque o filho voltou. E claro que o pai ele não vai aceitar, não é que o pai aceita os erros do filho, não é que Deus, nosso pai, aceite os nossos erros, mas ele nos aceita, porque ele vai, fica, como o pai com esse filho. Provavelmente, aqui diz que quando correu para abraçar e o beijou. Você imagine como esse filho estava. Provavelmente sujo, fedido,
Como também diz aqui que ele mandou colocar calçado nos pés, então a condição dele, mas o pai não olhou para isso. Ele estava alegre, ele o beijou, abraçou, independentemente. Ele poderia até estar numa condição, né, precária, que muitos olhariam e diziam, não daria um abraço para ver. Deus, ele é assim conosco. Quando as pessoas olham, julgam, criticam, às vezes, não abraçaria você, não daria um abraço. Está ali, pronto, nosso Pai Celestial, para nos dar a mão, nos abraçar e dizer, filho, venha, eu vou limpar suas vestes, eu vou colocar sandália nos teus pés, eu vou fazer o melhor para ti, porque você é meu filho amado. Então, mesmo que, como eu falei, você às vezes não tenha um pai aqui que foi presente, mas você tem um pai, que ele é celestial, ele está sempre de braços abertos, para te acolher, para te ouvir, para te, sabe, fortalecer quando você mais precisa. Porque é difícil às vezes quando a gente não vê a figura. A gente, claro, quem tem um pai é muito bom, mas quem não tem às vezes fica, eu queria a presença, eu queria ouvir falar. Mas Deus, ele fala contigo também, sabe? Quando você precisa, que você se coloca diante de Deus verdadeiramente, ele fala, ele acalenta. Ele vai e fortalece ali onde você precisa. E ele também nos aconselha, como o pai aconselha um filho. Então você não é órfão de pai. Você tem um pai celestial que está pronto, sempre ali para te ouvir, para te fazer o melhor, para te dar o melhor. E aí, nós sabemos o quanto é grande e incondicional esse amor de Deus por nós. Gostaria de ler aqui com vocês em 1 João 3:1. Glória a Deus, aleluias. Primeiro João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Glória a Deus. Olhe, você é chamado não, você é chamado e é filho de Deus. E é por isso que você não é órfão, que você tem um pai que zela e cuida de você. E é um amor que, se você entende o propósito de Deus, se você entende que Ele é seu pai, Ele é um amor que completa, é um amor fraternal, é um amor que cuida, que zela, que liberta. É um amor que não tem comparação, é incondicional. Olha só o quanto Deus, Ele é um pai amoroso. Ele é tão amoroso que Ele pegou Jesus, o seu único filho, e disse, olha, por amor a todos esses outros que são meus filhos, você vai morrer na cruz por eles, para que eu possa perdoá-los e tê-los como meus filhos também. Então, através do sangue de Jesus, você é reconhecido como filho de Deus. Você foi comprado ali em alto preço. Você é herdeiro de Deus. Você é alguém precioso demais para o Senhor Jesus, para Deus. Porque muitas vezes nós nos achamos tão pequeno, tão nada, né? Mas você é especial para Deus. É, você mesmo. Sabe, em meio dessa multidão toda, desse mundo todo, Deus, Ele olha por você. Cuida de você como um pai se preocupa. Ele zela de você. Ele está ali sempre disposto a te ajudar, a fazer o que você necessita, porque Ele ama, porque Ele quer você bem. Mas muitas vezes nós somos assim, como esse filho pródigo. Nós não queremos obedecer, nós queremos fazer do nosso jeito. E Deus, Ele é tão amoroso que Ele nos permite. Nós dizemos, Deus, mas eu quero, eu quero. E Deus diz, então toma, filho. E nós vamos lá, fazemos tudo errado, quebramos a cara. E aí nós paramos e pensamos, poxa, eu tinha um Deus que me dava tudo, que me fazia ter tudo, me abençoava em tudo, e eu não reconhecia. Muitas vezes acontece isso, você está na presença do Senhor, mas você tem tudo, irmão, tá uma bênção. Não, mas eu quero viver esse mundo lá fora. Eu quero aproveitar. E Deus, Ele não segura, porque Deus, Ele não força ninguém. Ele libera, Ele diz, vai, filho, você quer ir, então vai. Aí você
vai viver a sua vida, curtir, vai fazer o que você quer. Aí lá na frente, você quebra a cara. Aí você lembra, Deus, Ele me dava tudo. E Ele está lá de braços abertos. Aí que coisa boa, né? Que nós temos esse Pai de braços abertos sempre para nos receber de volta. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, com o coração aquebrantado, Ele está pronto para nos perdoar. Sabe? Colocar as vestes limpas em nós, colocar sandálias no pé e um anel no dedo, como esse pai colocou, e festejar por sua vida, por você estar retornando. Muitas vezes você pode estar até desviado da presença do Senhor. Você não está na presença de Deus mais. Você se desviou. Mas deixa eu te dizer, Jesus, Deus, Ele quer você de volta para te abraçar. Porque Ele tem o melhor para ti. Ele não vai te rejeitar. Às vezes você fica pensando, mas eu fiz isso de errado. Eu errei. Eu deveria ter feito. Sim, mas Deus, Ele reconhece você como filho e Ele te ama. E se você está arrependido, Ele te perdoa. Então volta para os braços do Pai, que Ele está de braços abertos para te receber. Não fica na dúvida. Ele está de braços abertos e tem o melhor para você. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. E aqui eu queria colocar 4 características do verdadeiro Pai. E essas características a gente encontra primeiro em Deus, nosso Pai Celestial. Mas nós encontramos também nos pais aqui terrenos, os pais que nós temos. Porque o verdadeiro Pai é assim. Nós sabemos que tem aqueles pais que não são presentes, que não são pais verdadeiros. Aqui, que faz o papel de pai realmente. Mas Deus, Ele sempre será o Pai verdadeiro que você tem. E Ele fará isso por você. Em Lucas capítulo 15... nós estamos lendo no versículo 11 e 12. Diz o seguinte. Glória a Deus, aleluias. Capítulo 11. Diz: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Então, o filho disse que queria a parte de herança e o pai repartiu entre eles. Então, o verdadeiro pai, ele dá. Ele permite, né, que você venha ter o que lhe pertence. Porque a herança pertencia, ele quis antes, ele permitiu. Então, Deus, ele não retém. Se você quer e você insiste em dizer, eu quero. Provavelmente, eu imagino que o pai disse, meu filho, mas você tem tudo aqui, porque você quer sua herança. Para que você quer sair de casa? Provavelmente eu imagino que o pai, ele deve ter indagado, perguntado. Mas o filho, na sua vontade, na sua soberba, talvez não tivesse nem refletido sobre isso. Apenas dissesse, não, eu quero minha herança, porque eu tenho direito, eu quero viver a minha vida. E Deus, ele permite assim também. O pai, ele permitiu, ele não reteve. Mesmo diante das indagações que eu acredito que ele tenha feito. Ele disse, vai. Agora você imagine como ficou o coração desse pai, preocupado com esse filho. Porque lá fora ele tinha dinheiro, mas chegou uma fase que ele já não tinha mais. Então, claro que o desejo desse pai é que o filho dele fosse, prosperasse, tivesse uma vida boa, agradável. Mas garanto que esse pai também ele ficou muito preocupado. É tanto que nós vemos que quando esse filho retornou, olha a alegria desse pai. Deus, ele é assim conosco, ele se preocupa assim. Ele se preocupa conosco em cada detalhe, em cada situaçãozinha que acontece conosco. Deus, ele está sempre se preocupando em cuidar de nós e que nós estejamos bem. Então o pai, ele quer isso, ele quer o melhor para o seu filho. E aqui no versículo 15, capítulo 20, diz que a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Depois que ele usufruiu, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele recebeu com alegria, cheio de compaixão, abraçou aquele filho, beijou e preparou o melhor para ele. Então, o nosso Pai Celestial, ele está esperando essa atitude sua. Se você está afastado, se você talvez não esteja falando com o seu pai, talvez você tenha seu pai aqui também na terra e você não tenha bom relacionamento com ele.
Seu pai, ele te ama, independentemente. Ele talvez esteja só esperando uma atitude sua de arrependimento, de retornar e dizer: pai, me perdoa, eu pequei. Pai, eu te amo, me dá uma chance. Então, que você possa refletir sobre isso. Não guardar mágoa no coração de seu pai por alguma situação, porque, sabe, às vezes o pai faz algo que nos magoa também, mas no fundo o que um pai quer é fazer o bem para o filho, jamais o mal. Então, se em algum momento o seu pai fez algo que te magoou, que entristeceu, perdoe, não perca essa oportunidade de viver o melhor aqui nessa terra com o seu pai, de dizer que o ama, abraçar. Ele vai estar de braços abertos para te receber. Se assim você chegar de coração aquebrantado, como esse filho foi, e foi bem recebido e com alegria pelo pai que ofereceu ali o melhor. Glória a Deus. Então o pai, ele é assim, ele vai te aceitar, independentemente de como você esteja. Ele vai te aceitar, porque ele te ama. Jesus, Deus, nosso Pai Celestial, ele é assim conosco, independentemente de como você esteja hoje. Sabe, não se importa com o que as pessoas digam ou achem, ele vai te aceitar, porque ele limpa as tuas vestes, ele te perdoa. E aí você volta a ter a comunhão, aquele amor fraternal que você tinha antes, que você acha que acabou. Não acabou. Deus, ele continua te amando, te aceita. Ele não aceita as coisas erradas que nós fazemos, igual um pai. Ele não aceita as coisas erradas, mas ele aceita o filho de volta, porque ama. Porque muitas vezes também pode pensar: então se Deus me aceita, eu vou fazer o que eu quiser e depois ele aceita. Não. Deus, ele aceita porque te ama, mas as coisas erradas não. É igual um pai. Independentemente do que o filho seja ou faça, ele vai continuar amando esse filho. Ele não vai jogar o filho na rua. Ele vai continuar cuidando, tentando ajudar esse filho. Às vezes o filho está no mundo da droga, às vezes está fazendo coisas erradas que desagrada, mas não é por isso que o pai vai abandoná-lo. O pai não aceita os erros, mas aceita o filho. E aí esse pai vai cuidar para que venha restaurar a vida desse filho, porque é a alegria dele. Mas jamais ele vai aceitar que o filho use, que beba, que faça as coisas erradas. Mas ele continua amando esse filho e aceitando ele como filho. Glória a Deus, aleluias. Aqui em Lucas capítulo 22, continuando aqui, 15 e 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calce os seus pés. Glória a Deus. Então, o pai, ele faz isso. Ele fez o quê? O filho chegou descalço, todo sujo, maltrapilho lá, né? E onde ele estava, as pessoas não ligavam para ele. Ele chegou a querer comer a comida de porcos. Ninguém estava nem aí. Provavelmente outras pessoas viram a situação daquele rapaz como ele estava. Mas muitos não se importaram. Nenhuma pessoa se preocupou em dar abrigo, alimento, cuidar dele. A pessoa que ele estava trabalhando lá na fazenda também não se preocupou, porque ele teve desejo de comer comida de porcos, de tanta fome que ele estava passando, necessidade. Imagina a situação que ele chegou. Mas isso também serviu um grande aprendizado para ele. Isso acontece muito nos nossos dias, com os filhos rebeldes que querem fazer do seu jeito. Muitas vezes eu digo: deixa aí, deixa quebrar a cara. É a forma de aprender. Não é porque não ama, é porque a gente tenta explicar todo jeito. Cuidar, zelar, dar o melhor, faz de tudo. E aí ele insiste que quer fazer do jeito dele. Aí a gente tem que deixar, porque mediante isso vai ter o aprendizado. Esse filho só aprendeu porque ele passou pelas dificuldades. Então as pessoas não se importaram. Talvez quem visse ele achasse: é um mendigo, é um malandra, é um qualquer. Não se preocuparem em cuidar. Mas o pai, quando viu o filho, independentemente de como ele estava, ele o abraçou, o beijou e disse: dá o melhor para ele. Traz roupas, vestes limpas, põe calçado no pé, um anel no dedo, porque é o meu filho amado. Independentemente, Deus, ele faz assim contigo e comigo também, meu irmão. Mas por que o pai fez isso? Porque ele viu arrependimento no filho. O filho falou: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado filho. Então ele viu que o filho tinha se arrependido, ele chegou quebrantado. Eita, como Deus, ele é lindo. Ele faz isso com a gente. Então a gente vê que Deus, ele faz assim, independentemente. Quando você
Tá errado, mas você se arrepende. Deus, Ele faz isso. Ele limpa as suas vestes. Ele bota, sabe, o melhor para você. Ele liberta, sabe? É lindo demais como Deus, Ele trata nós. O amor de Deus por nós, gente. É incrível porque, sabe, não tem explicação. É um amor incondicional. Porque se você se comparar alguém, digamos que você ame, da sua família, que faça isso e retorne, você ia dizer, tá vendo aí? Eu falei pra você, não... bem obrigado, eu acho é pouco. Tinha que sofrer mais mesmo, aprendeu a lição? Ia começar a julgar, a passar na cara. Por quê? Porque nós seres humanos costumamos ser assim. Mas o amor de um pai é diferente. A alegria que ele teve de ver o filho, ele não foi questionar, ele foi comemorar. E Deus, Ele faz assim conosco. Já pensou? Toda vez que a gente raça, volta, Senhor, estou arrependida, me perdoa, dá uma chance. Deus fala assim, mas eu falei pra você, você já conhecia a palavra, errou porque quis. E aí, o que aconteceria? Nós nos afastaríamos mais ainda. Eu ia dizer, poxa, Ele não vai me perdoar. E aí, se desgraçaria mais ainda nesse mundo perdidão. Mas não. Deus, Ele vê o nosso arrependimento e Ele vai lá e nos acolhe. Como Davi, né, que pecou. Davi era segundo o coração de Deus, mas pecou contra Deus, mas se arrependeu verdadeiramente. Então, a partir do momento que você se arrepende, Deus, Ele está ali pronto para te perdoar. Se você tiver um coração quebrantado e disser, Deus, eu me arrependo, eu quero voltar, Deus, Ele diz, estou aqui, filho, de braços abertos para te receber. Glória a Deus, aleluias. Gostaria de ler para complementar aqui em Tito, capítulo 3, versículo do 3 ao 6, que fala desse cuidado de Deus por nós. Capítulo 3, versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos sensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiados uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Então aqui nós podemos ver, né, quando nós vemos a passagem desse filho pródigo, talvez nós apontamos, julgamos, mas nós éramos assim, vivíamos um lamaçal do pecado, vivíamos cometendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus, né? Se nós formos pararmos e pensarmos quem éramos nós antes de conhecer a Jesus, quantas coisas erradas nós já fizemos, quantos sujos nós éramos. E aí Deus, Ele, nosso Pai Celestial, nos ama de uma forma tão linda que Ele disse, venha filho como você está. Ele não pede que você mude, Ele diz, venha como você está, porque é através dele que você vai ser limpo, transformado, receber renovação, o Espírito Santo de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Então, é justamente isso, Jesus, Ele disse que veio para os pecadores. Então, assim como esse filho pródigo, e muitos veem em alguma circunstância, mesmo estando na presença de Deus, às vezes nós somos ainda filho pródigo. Nós teimamos, Deus diz, não, é desse jeito, mas não é o momento. E nós dissemos, não, mas eu quero. E aí Deus, Ele permite. Mas graças a Deus que é para nossa edificação, né? Ele está sempre